Hello, little monsters! Hoje a gente vai fazer a correção do bloco 4, ok? Teacher, qual é o conteúdo aí do bloco 4? É o mesmo conteúdo do bloco 3, ok? Bloco 3 a gente está conversando sobre a diferença entre o present simple e o present continuous e a gente vai conversar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, ok? O conteúdo então é basicamente o mesmo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. Em English, we say comics. Então, histórias em quadrinhos em inglês é comics. Como a gente já conversou bastante sobre isso, todo texto tem uma função, certo? Qual que é a função da história em quadrinho? Então, a história em quadrinho ela tem duas funções. A primeira função é diversão, entretenimento, né? E muitas das vezes as histórias em quadrinhos ela traz alguma crítica ou alguma satirização de alguma característica da nossa sociedade. Então a gente vai ter ali representado algum aspecto da nossa sociedade de forma humorística, né? De forma a criticar algum aspecto da nossa sociedade. Eu coloquei aqui bem resumido para vocês, né? Que uma história em quadrinho ela tem como característica a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? São as imagens. E ela também tem como característica os balões e as onomatopeias. Então, na história em quadrinho, as falas dos personagens, na maioria das vezes, vêm representadas em balões. E a gente também tem as onomatopeias. O que é onomatopeia? Onomatopeias são representações de sons naturais. Então, quando a gente está falando, por exemplo, explodiu uma bomba, cabum, né? Cabum aí representa o som que a bomba faz quando explode. Então, bem resumidamente nesse bloco 4, eu apresentei aí, introduzi para vocês as características das comics. Bora lá para a correção da atividade agora. Então, o exercício está pedindo, read the comic below. Leia a história em quadrinho abaixo. A história em quadrinho está falando aí, ó. I have to get up and do things. Eu preciso levantar e fazer várias coisas. E daí ele pensa também, no... E ele continua, no... E ele continua, no e no, né? Se a gente só lê e não presta atenção na linguagem não verbal, né, não faz muito sentido, né? Se a gente não presta atenção na imagem, e na imagem a gente tem aí, ele tá deitado na cama e ele começa a falar não, e aí ele vai pro banheiro ainda deitado e continua falando não, né? Eu não quero levantar, pelo amor de Deus. Ele vai pra escola aí, né, de mochilinha nas costas, ainda falando não. E ele chega lá na sala de aula, ainda falando não, aí deitado em cima da mesa, né? Ele não tá afim, hoje é segunda-feira, não tô afim. Então essa daí é a tirinha que eu trouxe pra vocês, né? Sobre o que fala a comic, sobre o que fala a tirinha, né? A tirinha aí tá falando sobre a rotina de manhã desse personagem, que ele não tá muito afim de acordar, né? E qual é o tempo verbal utilizado nesse texto? Tempo verbal aí é para você analisar para mim se é o present simple ou se é present continuous, né? I have to get up. Eu preciso levantar. Eu preciso presente, né? Um fato. Então, é usado o tempo verbal presente simples. Observe a imagem a seguir e escreva em inglês frases de acordo com o que o Garfield está fazendo em cada quadrinho no momento, né? Observe o modelo. Eu quero que vocês analisem aqui a imagem da atividade que o Garfield está fazendo no momento da fala, ok? No momento em que ele está aqui. Se é no exato momento, a gente vai usar o present continuous, porque ele começou e não terminou ainda. Como é que eu formo o present continuous? Eu uso o verbo to be e o verbo com finalzinho ing, ok? Então, first of all, o que o Garfield está fazendo no primeiro quadrinho? Ele está tocando violino, playing violino. Então, eu coloquei aqui para vocês, Garfield... Verbo to be usado com ele is playing violin.
Vamos fazer a número 2 aqui também para eu ajudar vocês, ok? Vamos lá. O que ele está fazendo no segundo quadrinho? Ele está usando o computador e o verbo aqui em cima é o verbo surf. Surf significa navegar, surfar. Então, o Garfield está navegando na internet. Então, bora lá. Eu posso usar o nome dele, eu posso usar Garfield, mas eu posso também usar he, porque ele é um ele, né? Então, eu uso he. Aí eu vou vir com o verbo to be. Qual é o verbo to be que eu uso com he? Is. E o verbo principal que tá lá é o surfing. Então, Garfield is surfing on the internet. O Garfield está surfando na internet, certo? Bora lá fazer a número 3 também. O que o Garfield está fazendo? Ele tá deitadinho aqui com uma roupinha de banho, né? Uma boia. E o verbo que tá aqui é swim. Swim é nadar. Então, o Garfield está nadando. Bora lá fazer a número 3. Posso usar tanto he quanto o nome dele. Eu vou usar o he, tá? Então, he is swimming. O Garfield está nadando. Deu para pegar a lógica? Vocês vão sempre analisar a imagem e o verbo que tá lá, ok? Qual que é o difícil dessa questão? Tem regras, né? Para adicionar o ing aí no final do verbo, ok? Assistam a videoaula que eu mandei, beleza? Na videoaula tem explicando o conteúdo certinho para ajudar vocês, ok? Eu não vou fazer todas as alternativas, mas acho que deu aí para pegar certinho como é que é para fazer o exercício. Professora, você explicou e ainda assim eu não entendi. Por favor, me procurem, ok? Os horários que eu mando lá para vocês, eu mando a atividade, digo que eu estou a postos para ajudar, realmente eu estou a postos a ajudar, né? Poucas pessoas na turma aí no ensino médio me procuram, mas é só chamar lá que eu respondo, eu não mordo não, ok? Questão número 3. É um pouquinho mais complexa. Write a comic about your daily routine. Então, a história em quadrinho aqui do começo é a rotina do dia do menininho, né? Ele não tá a fim de acordar, mas ele colocou aqui, ó. Ele acordou, ele tomou banho, ele foi pra escola e ele estudou. Só que não, né? Ele tá com sono. É isso que é pra vocês fazerem pra mim. Só isso. Mas é em forma de história em quadrinho. Então, vocês vão colocar aí na história em quadrinho pra mim a sua rotina diária, ok? Eu acordo às 7 horas. I wake up at 7 o'clock. I study at home. Eu estou estudando em casa. Beleza? É uma história em quadrinho sobre a sua rotina diária, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, como eu já falei, eu estou à disposição. Meu número está lá disponível no grupo de WhatsApp da turma de vocês. Beleza? So, that's it. Isso é tudo. Bye, bye. See you. Vejo vocês.